Graça e paz, viajantes missionários. Eu sou Viviane Oliveira, a criadora do canal e do blog Viajante Missionária, e hoje eu tô aqui para trazer uma palavra que o Senhor colocou no meu coração. Na palavra de hoje eu gostaria de estar meditando com vocês o Salmo 37. 37, no versículo 4, que aqui na minha Bíblia tem essa tradução. Deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá o desejo do teu coração. Essa palavra, embora não pareça, ela é bem missionária, porque o Senhor colocou para estar dividindo com vocês, através dessa palavra, como nós podemos fazer para nos deleitarmos no Senhor, para que Ele venha conceder o desejo do nosso coração. Todo mundo tem que ter uma ambição, querer chegar a algum lugar, tem que ter um sonho. E isso é muito importante para a vida da gente. Só que quando nós começamos a viver a vida que Cristo tem preparado para nós, o nosso chamado, muitas das vezes a nossa visão, os nossos sonhos, eles vão em desencontro com aquilo que Deus tem para nós. É claro que tem muitos sonhos que o Senhor mesmo que coloca no nosso coração. Tem sonhos e desejos que você tem que é o Senhor que colocou. E às vezes eles até parecem impossíveis, mas assim, no determinado tempo que o Senhor já tem planejado, isso vai acontecer na tua vida. Porque o Senhor não coloca sonho no coração de ninguém para falhar. Jesus não falha, para Deus nada é impossível. Mas nessa palavra de hoje, o Senhor me toca nessa questão de quando nós começamos nossa caminhada com Cristo. Geralmente nós temos muitos outros sonhos e a gente quer fazer muitas outras coisas que não são os planos que o Senhor tem para nós. Então vou dar um exemplo bem simples. Por exemplo, hoje você está me vendo aqui nesse canal, mas esse canal foi, antes de eu começar efetivamente a trabalhar nesse canal e no blog, o Senhor vinha falando comigo fazia 2 anos. Só que, ao meu ver, vamos dizer assim, eu achava bacana, legal, não é uma coisa que eu não gosto de fazer, mas é uma coisa que eu não queria fazer. Eu passei por vários processos da minha vida, assim, tem muita coisa se for contar, mas assim, resumidamente, a minha vida se encaminhou a partir do momento que eu conheci a Cristo. A minha vida acabou dando uma guinada para um lado que talvez jamais eu iria se eu não tivesse me proposto a obedecer a palavra de Deus e aquilo que o Senhor tinha para mim. Por exemplo, eu sou formada jornalista, e o sonho de todo jornalista é você trabalhar numa grande revista, num grande jornal, ou na TV, né? Meu grande sonho era esse. Graças a Deus, o Senhor, assim, Ele conhece muito bem meu coração, Ele me deu uma oportunidade de trabalhar numa revista, que eu trabalhei nos Estados Unidos como estagiária e acabei ficando, era um curto período, mas Deus acabou estendendo esse período na minha vida, que é uma revista assim que eu tenho no meu coração, que foi um momento maravilhoso que o Senhor me proporcionou, até porque foi nos Estados Unidos, foi uma experiência assim inimaginável, né? Que foi uma experiência até de fé. Eu na época nem era cristã, mas eu tinha uma fé tão grande que eu saí do Brasil com a intenção de fazer um estágio em jornalismo. Eu tinha acabado de me formar na faculdade, e só que eu estava indo para os Estados Unidos fazer trabalhar num clube de golfe. E era um programa de férias, na realidade nem de férias, é um programa de intercâmbio que você tem seu visto de trabalho e você faz temporadas nos Estados Unidos, né? E eu cheguei a fazer esse programa, e durante esse programa eu fui com a intenção, eu saí do Brasil já com a intenção, chegando lá eu vou dar um jeito de arrumar um estágio. E eu ainda falava, e eu brincava com a pessoa, falava, ainda que eu for servir cafezinho, mas eu tenho que fazer um estágio numa revista, num jornal, numa rede de TV que seja. Eu passei várias circunstâncias por lá onde eu estive, no período que eu fiquei, foi um pouco mais de 2 anos, mas assim, houve um momento crucial em que eu me lancei em buscar esse estágio, e eu me lembro até hoje que eu passei um dia inteiro de folga. Eu acordei, eu não saí de casa, eu fiquei no computador
E naquele dia eu mandei e-mail para todos os Estados Unidos, para todas as vagas de estágio que eu encontrava na internet. E foi fantástico porque passado 3 dias eu obtive a resposta de um lugar que estava bem próximo de onde eu estava. Eu falei, nossa, mas esse negócio, né, tá legal. E eu me lembro até hoje que aí eu fiquei quieta, falei assim, porque eu falava para as pessoas que ia arrumar estágio em jornalismo, mas que é uma área um pouquinho mais complicada para você arrumar um estágio fora do país. E aí eu peguei e fiquei com aquilo no meu coração, marquei entrevista com o editor e tal. Fui na entrevista no dia de folga, porque eu marquei no dia de folga, mas aí eu não comentava nada com ninguém, porque antes eu sempre falava, né, eu não entendia, mas eu estava profetizando que eu ia sair dali, eu não sairia dali sem o estágio. E quando foi verdadeiramente que eu consegui, fui lá, fiz, aí deu tudo certo, e né, a coisa deu certo, aí eu vim falar com o pessoal onde eu trabalhava, que eu precisaria de uma liberação de horas. Bom, é uma história assim um pouquinho longa que eu posso contar, se você quiser que eu conte essa história, como tudo aconteceu, deixa aí no comentário, que aí eu conto pra vocês como é que eu consegui um estágio em jornalismo, recém-formada, um estágio em jornalismo nos Estados Unidos. Mas assim, como eu estava falando, minha ideia principal, inicial, era me tornar jornalista, ir para a área, porque é uma área que eu gosto muito, por isso eu me formei nessa área. Eu tinha até o desejo, quando eu era pequena, de ser a próxima Glória Maria, né, porque por gostar de viajar, então, e eu pensava, nossa, eu preciso escalar essa escada e chegar onde ela chegou, para poder estar viajando, fazer os documentários que ela faz, os programas especiais que ela faz. Mas não era esse o plano que Deus tinha para mim. E logo que eu me formei, estava nos Estados Unidos, voltei para o Brasil, eu acabei vindo já recém-convertida e cheguei aqui já com uma possível oportunidade de trabalhar numa grande rede de TV através de um contato, só que aí Deus transformou tudo aquilo e Deus, a partir daquele momento que eu voltei para encarar aquilo que seria o meu chamado com Jesus Cristo, Deus fechou essa porta. E a princípio eu fiquei um pouco triste, mas aí depois eu tentei outras oportunidades, outras coisas, comecei a fazer sempre novos projetos. Aí eu peguei e acabei saindo totalmente da área, voltei a fazer o que eu fazia antes, que era dar aula de inglês, que eu também sempre tive um prazer, assim, e não foi isso uma grande crise. Mas a grande questão é que eu estava deixando para lá um sonho para fazer a vontade de Deus. Só que nesse período a gente sempre passa por processos, né? E eu acabei passando por vários processos. E Deus sempre falava qual era o chamado que Ele tinha na minha vida, mas eu não entendia muito, né, o que o Senhor queria fazer. Mas ainda não entendendo o que o Senhor queria fazer, eu estava disposta a fazer. Mas mesmo disposta a fazer, eu sempre encontrava embates na minha caminhada, porque o Senhor sempre me direcionava a fazer algo que eu não queria. Recentemente eu estava tentando entrar num curso de mestrado, mas a porta não se abria. Eu cheguei a passar na prova, só que aí não passava na entrevista, porque aí não me escolhi, então foi uma série de coisas. E eu não entendia, porque assim, eu sempre pensava que eu teria que buscar algo que é aquilo que, vamos dizer assim, não sair da caixinha, né? Porque assim, depois que me formei, aí fiquei um tempo, acabei me envolvendo numa parceria, numa sociedade, de um negócio que também não deu certo, que aí acabou gerando vários conflitos na minha vida, acabou gerando várias crises. A minha última ideia seria, depois que eu tentei várias coisas e tal, e não estava me acertando ainda no que fazer, mas eu sempre buscando pessoalmente para minha área profissional, para o meu crescimento pessoal, mas assim, o evangelho para mim era dentro da igreja. É lógico que assim, fazia alguma obra, alguma visita, alguma coisa e tal, mas eu nunca me encontrei dentro do evangelho. Então eu passei muito tempo dentro da igreja. Eu só fui me encontrar verdadeiramente quando eu fui para o curso de missões, porque eu já tinha esse chamado, tinha esse desejo muito grande, mas não sabia como começar. Eu buscava na internet várias opções e eu nunca encontrava. E quando eu buscava, eu pensava, e eu sempre pensei, gente, mas como faltam essas informações, eu queria tanto saber, porque não é tão simples ser uma missionária. Eu não posso chegar na igreja e pedir para alguém me enviar, porque não é tão simples assim, é um processo assim que, né,
não é fácil, né? Para quem tá na igreja sabe, tem tanta barreira, não é porque você tá na igreja que todo mundo vai te ajudar e vai te apoiar. E assim, tem os apoiadores, lógico, mas assim, não é uma coisa que é super simples, né? Você tem o chamado, vem cá e vamos lá. E aí eu acabei encontrando esse curso, né? Que foi pela Jocum, que foi que abriu as portas para mim no momento que assim, que aparentemente eu não conseguiria ter recursos nenhum para viajar. Eu dependeria de pessoas, mas o Senhor assim foi tão maravilhoso comigo, e assim, o chamado é dele e ele financia. Então isso aí, você que tem o seu chamado não deve se preocupar, seja qual for, seja para ser missionário, seja para ser um empresário, seja para ser o que for. O Senhor, quando ele tem um chamado e é dele, ele te financia, ele abre as portas. E comigo foi assim, no momento que assim, que era impossível. Mas por que eu tô falando tudo isso? Porque essa questão de se deleitar naquilo que o Senhor coloca, deleita-te no Senhor, né? Isso é muito importante, porque o ponto principal para qualquer chamado, seja ele missionário ou não, é você se deleitar no Senhor, ou seja, fazer a vontade do Senhor. E muitas das vezes é super difícil você encontrar, primeiramente, você reconhecer esse chamado. Deixei esse vídeo aí, que é o vídeo que eu fiz, foi o último vídeo falando qual é o seu chamado, com algumas maneiras para você reconhecer. Mas assim, o meu maior sofrimento foi passar períodos da minha vida sem reconhecer e não me encontrar dentro da igreja. Então eu tinha uma crise muito existencial dentro da igreja e não me encontrava. Eu pregava a palavra, mesmo assim eu tinha muita barreira, vez ou outra entrava muito impedimento, muitas pessoas que não queriam, não se agradavam, porque assim, já no próprio trabalhar de Deus, que Deus fazia com que as pessoas acabavam que me perseguindo para que eu não realizasse aquilo que tinha que realizar dentro das igrejas. Aí eu fui entender que o Senhor estava fechando as portas mesmo, porque meu chamado não era ali. E quando o Senhor fecha as portas, Ele está te empurrando para o seu chamado. Então, por isso que você não deve se preocupar quando alguém te persegue e fecha uma porta para você, porque essa pessoa ela está te ajudando a te colocar na posição e no lugar que o Senhor tem para você. E nós, no momento, nós não entendemos. Mas, e aí eu tinha um conflito muito grande, um conflito interior, que assim, que eu não me achava, nunca me achei, e me achava perdida dentro da igreja. Lógico, com relacionamento com Cristo, tudo, mas eu senti uma insatisfação muito grande, porque eu não poder fazer nada, e eu corria para os lados, corria para a área profissional, mas também parece que o negócio estava bloqueado, estava trancado, e eu não conseguia ver muita saída. Eu passava processos, o Senhor falava que eu teria que voltar a fazer o que eu fazia, mas eu não sabia o que era, e até que um dia, Deus usando uma missionária, ela me falou que Deus estava requerendo que eu voltasse a tocar. E eu voltei a tocar. Falei, Deus, o Senhor me dá graça, a gente vai e eu vou lá e toco. E o Senhor tem feito. Aquele negócio, Deus capacita. Se Ele quer te usar numa área, Ele vai te capacitar. Logicamente que eu não sou uma instrumentista profissional, mas assim a gente consegue, né, tocar um louvor, né, e fazer aquilo que o Senhor coloca pra gente fazer dentro de um culto. Mas assim, mas ainda não tinha encontrado aquele chamado que o Senhor falava que Ele tinha na minha vida, né? Que veio logo depois, uma grande crise veio logo depois que eu passei um grande processo nessa sociedade, nesse negócio que eu tive, que eu acabei assim tendo minha vida destruída aparentemente, mas que era um trabalhar de Deus, foi uma permissão na realidade de Deus para que eu pudesse ser moldada para o trabalhar que Ele tinha na minha vida. Falando tudo isso, a questão é que essa questão de deleitar-se no Senhor é você encontrar aquilo para que você foi feito. Quando eu, depois de bater muitas vezes a cabeça, tentar ir correr para um lado, tentar ir correr para o outro e não ter uma satisfação, eu senti um incômodo muito grande, muita ansiedade, muita angústia. O inimigo aproveitava para me atacar nessa área de indecisão, de saber o que eu queria. Passei por momentos muito difíceis, até eu descobri que o Senhor começou a me enviar de uma maneira que eu jamais pensaria que poderia fazer missões, que assim, que foi a porta que o Senhor usou. O Senhor tem várias maneiras de trabalhar, mas por que toda essa história que eu estou contando para vocês? Para deixar bem claro para vocês que assim, você se encontra na obra de Deus e na sua vida pessoal a partir do momento que você vive o seu chamado.
Eu vivia várias crises pessoais por não estar fazendo de repente aquilo que Deus já tinha me chamado, que eu não sabia exatamente o que é, mas que o Senhor vivia falando comigo que era e eu não entendia ou eu não queria. Muitas das vezes Deus vai fazer você fazer coisas que talvez você não queira. Eu não queria abrir mão das outras coisas, dos outros desejos que eu tinha para desenvolver essa obra. E a importância disso, por quê? Porque na realidade a gente tende a querer e buscar aquilo que nós queremos, nossos sonhos, e deixar a obra de Deus de canto. A gente até faz a obra de Deus, mas assim, não é a nossa prioridade. E a partir do momento que aquilo torna sua prioridade, você já sente a diferença no seu eu. Porque aí você acaba se transformando e toda aquela, não diria frustração, mas toda aquela incerteza, toda aquela confusão de para onde eu vou, o que eu vou fazer, isso acaba, você se encontra, como você ganha a certeza do que eu estou fazendo é o que era para eu fazer. É um negócio tão real, aquilo entra tão profundo no teu coração que você tem a certeza que você se achou. E a partir do momento que você se acha, porque nós fazemos o caminho inverso, nós vamos em busca do desejo do nosso coração e deleitamos no Senhor em segundo lugar. Mas na realidade, como a Bíblia fala, buscar primeiro o reino de Deus e sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Ou seja, nós tendemos a fazer o caminho contrário. Vou primeiro em busca daquilo que eu desejo, dos meus sonhos, né, de construir minha vida, aquela vidinha que eu já planejei, que eu já tinha preparadinha, aquele projetinho que eu já tinha, sem incluir qual era o plano de Deus para minha vida. Sendo que na realidade, para nós descobrirmos o nosso chamado, estarmos alinhados com Deus e verdadeiramente termos satisfação naquilo que nós somos, naquilo que nós fazemos, nós precisamos fazer o caminho que a Bíblia ensina. Primeiro eu vou me deleitar no Senhor, vou fazer a vontade de Deus, vou buscar saber qual é a vontade de Deus, me lanço nessa vontade de Deus, porque a partir do momento que você encontra a vontade de Deus que é para você, você tem o prazer de fazer e você se lança naquilo. E todas as incertezas saem. E a partir disso, o Senhor começa a abrir portas na sua vida daquilo que deseja o teu coração. Porque você sabe o que deseja o seu coração e Deus sabe muito mais. E o Senhor começa a trabalhar naquilo que o seu coração deseja. Mas é aquela troca que o Senhor fala, você cuida dos meus negócios e eu cuido dos seus. Então os negócios de Deus, a obra de Deus, Ele precisa de nós para realizarmos aqui na face da terra. E é claro, mas assim, nós não somos insubstituíveis, porque se nós não quisermos fazer, Deus vai se substituir, Ele vai arrumar uma outra pessoa para fazer esse chamado, para realizar aquilo que Ele instituiu que eu fizesse ou que você fizesse. Só que ao contrário, aquilo que você precisa que Deus faça na tua vida, não tem quem faça. Porque certamente tem coisas na sua vida que não tem quem faça, é impossível. E isso você depende de Deus. Então isso mostra quão grande é a dependência que nós temos de Deus e o quão importante é nós buscarmos ouvir a voz de Deus e fazer aquilo que Ele determinou. Ainda que você deixe seus sonhos que aparentemente assim, seriam aquilo que ia satisfazer o teu coração, mas é um engano, porque o que vai satisfazer o seu coração é aquilo que o Senhor preparou para você. E assim que você começar a trabalhar e fazer aquilo que o Senhor já separou para você, aquilo que o Senhor projetou muito antes de você entrar no ventre da tua mãe, como diz no livro de Isaías, você vai se encontrar e verdadeiramente descobrir o seu chamado e vai fazer com excelência aquilo que o Senhor te chamou. Bom, é essa palavra que o Senhor me trouxe hoje para a nossa meditação. Então deleita-te no Senhor, faz a vontade de Deus. Se você não sabe ainda, com certeza o Senhor já te falou, talvez você não tenha prestado atenção, porque você está preocupado com alguma outra coisa, mas preste atenção naquilo que o Senhor tem falado para você, se lance naquilo que Ele tem falado, você não vai se arrepender. Eu sou prova viva disso. Espero que essa palavra tenha te ajudado no dia de hoje. E se eu te ajudei de alguma maneira, curte o nosso canal. Se inscreva também no nosso canal, acompanhe aqui as nossas postagens. Estou postando toda segunda, quarta e sexta para vocês, sempre uma novidade. Então, graça e paz, não esqueça de curtir, não esqueça de acione o sininho também para receber a notificação. E eu te aguardo no próximo vídeo. Deus abençoe.